Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriésio, Percor Maria. Nessa sexta-feira, hoje dia 13 de agosto de 2021, nessa 19ª semana aí do nosso tempo comum. Eu gostaria, nesse começo dessa sexta-feira, pedir para você se inscrever nos nossos canais, nos canais aqui do Teoses, né? Geralmente eu não fazia isso, mas agora eu estou fazendo para a gente alcançar mais pessoas através do nosso canal. Você que assiste aqui, você que prestigia o Teose todos os dias, né? Através talvez do podcast, ou talvez aqui no YouTube, ou no IGTV, no Instagram. Se inscreva no nosso canal, principalmente no Instagram e aqui no nosso YouTube, tá bom? Hoje, o tema aqui é o tema sobre o casamento, né? E não só sobre o casamento, mas também aqui em Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 12, falar mesmo aqui sobre a castidade, sobre o reino dos céus, né? Como diz aqui no final, né? Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, ou outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Nós estamos vivendo num tempo onde que os valores eternos eles estão sendo questionados, colocando em xeque, principalmente pela guerra cultural que não só o Brasil vive, mas o mundo todo vive uma guerra cultural onde que os valores que não é do Evangelho, que não é de Deus, são questionados pela libertinagem e pelo modernismo. E aqui então, uma das coisas, né? Aqui eu não vou entrar aqui no mérito, cada caso é cada caso, né? Por exemplo, quando fala do adultério, quando você trai a sua esposa, quando você repudia a sua esposa, quando você casa com outra. Cada caso é um caso. E por isso que tem o tribunal eclesiástico, por isso que tem pessoas na igreja que julgam cada caso. Não dá para eu aqui chegar e falar aqui no Teoses, porque muita gente escuta. Talvez você que escute o Teoses, você sabe que talvez você está em pecado, você está em adultério, você casou, você é casado novamente, você tem uma segunda união. Cada caso é um caso. Aqui no Teoses eu vou dizer o que é certo, né? Certo é você casar, permanecer com a tua esposa até o final. Certo é você, como padre, você honrar as calças que você veste, mesmo com todos os pecados que a gente comete, a gente ficar padre até o final. Essa é a minha opção. Mas você só vai ter essa noção se você entender que essa vida, ela passa, que essa vida não se encontra a verdadeira felicidade, e que a verdadeira felicidade é na eternidade. E que a felicidade aqui se chama fidelidade. Precisa de uma conversão, precisa de um encontro pessoal com Cristo, precisa de muitas outras coisas, catequese, precisa de um tanto de coisa. E às vezes não dá mais para a pessoa ela fazer isso porque ela está sufocada até no pescoço, né? Pela história dela. Então por isso que cada história é cada história. Só que é o seguinte, hoje, no tempo que nós estamos vivendo num mundo pansexual. Num mundo onde que a oferta de você fazer uma coisa errada, ela está na tua cara. E parece que nós somos levados a fazer alguma coisa errada porque todo mundo está fazendo. E aqui então, na Catena Áurea, hoje, uma das coisas, né, que geralmente ninguém fala, mas que graças a Deus que os santos padres falam, então eu gosto de pegar aquilo que é o tesouro da igreja, que é São Tomás de Aquino, que é a Catena Áurea, para tentar catequizar e ver que não é uma palavra de um padre solto falando na internet. É a palavra da igreja, é aquilo que nós acreditamos, né? Uma coisa é você questionar algo onde que não tem um embasamento tradicional. Então é melhor você fundar uma igreja para você. Nós somos a igreja da tradição, nós somos católicos. Então nós seguimos aquilo que a igreja fala da sua tradição e da sua catequese. O problema
da nossa geração é a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação não é simplesmente o sexo antes do casamento, mas a fornicação é essa tendência sexual aonde que não existe mais pecado, aonde que a pessoa ela entende que ela pode se permitir qualquer coisa na parte sexual que está normal, porque todo mundo faz. Então todo mundo assiste filme pornográfico, então também eu vou assistir. Todo mundo fica seguindo mulheres nuas ou homens nus na academia ou no Instagram, então todo mundo vai seguir. Acabou a modéstia, acabou a santidade, acabou a pureza. São Jerônimo diz o seguinte: somente a fornicação, pois, vence o carinho pela esposa. Só a fornicação vence o amor que você tem pela sua esposa, pelo seu esposo. Só a fornicação, só a impureza vence o carinho que você sente por uma outra mulher ou por um outro homem, um carinho ordenado que eu estou falando aqui. Continua ele, São Jerônimo, citado aqui por São Tomás de Aquino. Quando ela dividir uma única carne e separar-se de seu marido pela fornicação, não deve ser retida, para que o homem também não fique sobre a maldição de que fala a Escritura. O que possui uma adúltera é um estúpido e um ímpio. Provérbio 18, 22. E olha, essa adúltera aqui é o seu vídeo pornográfico que você não consegue largar, é essa foto que você não consegue deixar. E eu estou falando aqui de homem e de mulher. É a castidade que você não consegue viver. E tudo começa no olho. Ninguém vai chegar e vai trair a sua esposa ou vai trair alguém. Tudo começa no olho. Se você não cuida daquilo que você vê, daquilo que você escuta, você pode ter certeza que isso vai minando o teu coração e pouco a pouco você já vai cair em pecados maiores. Começa nos pecadinhos menores, começa nisso, começa naquilo, e quando você vê, você já está em pecados maiores. É por isso que a palavra diz, né? É melhor você arrancar um olho e entrar caolho no reino dos céus do que com os dois você ser jogado no fogo do inferno. Não é arrancar literalmente, mas é você desviar o olhar, é você fazer a opção pela santidade, fazer a opção pela pureza. Somente a fornicação vence o carinho pela esposa. Somente a fornicação, somente aqui a luxúria pode tirar você do verdadeiro amor. E é o que mais a gente vê isso. As pessoas já não querem mais viver o verdadeiro amor. Por isso, separações, o adultério, pessoas desequilibradas, pessoas loucas, pessoas doentes na parte sexual, porque não conseguem viver aquilo que o Evangelho nos pede. Seja casto, você não perde nada. A castidade nos faz semelhante aos anjos, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.